Bora, meu povo! Segundo round, ó. Direita e esquerda, vamos lá, galera. Jab, cuidado, cruzado, ó. 9 e pouca da noite, tem que estar com ritmo forte, hein? Não é para os fracos, não. Tem gente que ora pela chuva, mas não está preparado para encarar a lama. Guarda essa, ó. Tem gente que ora pela chuva, mas não está preparado, ó, a encarar a lama. Vida de concurseiro é pesado, mas agradeça, porque você está tendo a oportunidade de estudar, gente. E estudar ainda de forma gratuita, só o Gram mesmo para fazer isso por vocês, gente. Boa noite, então, para quem está entrando agora e para quem ficou aí, meu muito obrigado pela sua audiência aí. Vamos lá, galera. Recurso especial 1358, 159 de São Paulo. Seguro de vida em grupo. Garantia adicional por invalidez. Permanente, total ou parcial por acidente. Delimitação da cobertura securitária. Legalidade. A cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra por si abusividade nem indevida condição potestativa por parte da seguradora. Vamos ver como foi o caso? Bora, meu povo, bora! O caso cinge-se a verificar em abstrato a legalidade de cláusulas em contrato de seguro de vida em grupo com garantia adicional por invalidez permanente, total ou parcial por acidente, nas quais a delimitação dos quais, tá? Delimitação dos riscos com exclusão da cobertura em hipóteses restritivas e pré-determinadas de invalidez por acidente. Nas relações consumeristas entre a fragilidade do polo do consumidor, é possível afastar a autonomia privada e alterar os termos do negócio quando reconhecida a abusividade da cláusula ou das condições do contrato, evidenciando uma onerosidade excessiva. Aqui se fala de duas situações importantes. Primeiro, fragilidade. Foi o que utilizado pelo julgado. Fragilidade está relacionado à principal característica do consumidor. Cris, qual é a principal característica do consumidor? A principal característica do consumidor é a sua vulnerabilidade, gente. Então aqui, ó, quando se fala de fragilidade, a gente está falando de vulnerabilidade. E vulnerabilidade difere de hipossuficiência. Vulnerabilidade difere de hipossuficiência. Então, repito, vulnerabilidade difere de hipossuficiência. Por quê? Porque vulnerabilidade e o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema jurídico, porque ele veio para tutelar o desigual, ele veio para tutelar o vulnerável, ok? Ele veio para tutelar o desigual, ele veio para tutelar o vulnerável. Vulnerabilidade, ela está ligada a critérios de direito material, enquanto a hipossuficiência está ligada a critérios de direito processual. Então, vulnerabilidade material, hipossuficiência processual. Foi? Pode ser que o consumidor seja vulnerável técnico e hipossuficiente técnico. Pode ser que ele seja vulnerável economicamente e hipossuficiente economicamente também. Não tem nenhum problema. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. E se fala de onerosidade excessiva. Um tema muito utilizado, por exemplo, no artigo 6º, inciso 5º, segunda parte, em que se aplica a chamada teoria da base objetiva do negócio jurídico. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Tecnicamente, em caso de onerosidade excessiva, a esmagadora doutrina consumerista entende pela não aplicabilidade da teoria da imprevisão. Não aplicamos a teoria da imprevisão no caso concreto, tá? Então isso é importante para o estudo de todos vocês. Bom, por sua vez,
Caso não configurada abusividade contratual ou ainda qualquer vício na manifestação de vontade das partes contratantes, de rigor seja prestigiada a liberdade negocial. Contudo, é da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos, a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro. Ok? Bom, aí segue aqui. Vale dizer que a restrição da cobertura do seguro às situações específicas de invalidez por acidente decorrente de qualquer tipo de hérnia e suas consequências, parto ou aborto e suas consequências, perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, piriri, pororó, porará, parará, salvo quando prescritos por médico devidamente habilitado em decorrência de acidente coberto e choque anafilático e suas consequências, não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto. Apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio. Ademais, é prudente que a análise da abusividade contratual seja realizada no caso concreto, específico e pontual, ocasião que deverão ser verificados aspectos circunstanciais, como o valor da mensalidade do seguro e do prêmio correspondente realizando-se assim uma comparação com os outros contratos de seguro ofertados no mercado. As características do consumidor segurado, os efeitos nos cálculos atuariais, caso incluída a cobertura de novos riscos, se houve informação prévia, integral e adequada a respeito de cláusula limitativa, inclusive com redação destacada na apólice seguro, entre outros. Conclui-se, portanto, que a eventual revisão de cláusula delimitadora de cobertura contratual em ação civil pública sem exame das peculiaridades do contrato individual pode ocasionar abalo significativo no equilíbrio financeiro do contrato de seguro de vida em grupo, dando causa a que o desvio de risco passe a ser suportado pela coletividade de segurados. Então, como é que isso cai em prova, gente? Então, por que aqui nós falamos de legislação pertinente a ser aplicada? Primeiro, a função social do contrato. A doutrina cito o 5º encontro das jornadas de direito civil, o enunciado de número, deixa eu ver aqui, para não falhar com vocês, pode ser que eu erre, já está mais do que numa hora do que o professor possa errar, né? 421 do Código Civil, ele tem um enunciado que é muito importante, que é o enunciado de número 431, enunciado 431, estou usando aqui meu código comentado, tá? Todos os artigos comentados por mim. Enunciado 431 da 5ª Jornada de Direito Civil diz: a violação do artigo 421 conduz à invalidade ou à ineficácia do contrato ou de cláusulas contratuais. Então percebam, a não observância da função social acarreta a invalidade ou mesmo a ineficácia do contrato. Enunciado aí, repito, de número 431 da 5ª Jornada do Conselho de Justiça Federal, ou Jornadas de Direito Civil, ok? Ou Jornadas de Direito Civil. Então temos aí o artigo 757, né? Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa contra os riscos predeterminados. A apólice ou o bilhete do seguro serão nominativos, a ordem ou o portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim da validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. Artigo 51, que fala da abusividade. E trago o inciso 4º, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. E o artigo 54, que traz o conceito de contrato de adesão, tá? Como que esse tema vai cair na sua prova, gente? Beleza? Bora, Grace do Rio de Janeiro. Eventual revisão de cláusula delimitadora da cobertura contratual em ação civil pública, sem exame das peculiaridades do contrato individual, pode ocasionar abalo significativo do equilíbrio financeiro do contrato de seguro de vida em grupo, dando causa a que o desvio de risco passe a ser suportado pela coletividade dos segurados. Beleza? Olha aí, galera. Mais um julgado para a gente trabalhar. É isso aí, vamos dar continuidade. Recurso especial 12.86273, São Paulo. Vambora.
Direito do consumidor, processo civil, apelação e inversão do ônus da prova enquanto a regra de julgamento, impossibilidade, Ministério Público, hipossuficiência e inviabilidade, tá? Bom, aqui há necessidade de se destacar o seguinte, pessoal. Quando falamos de inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, nós temos duas hipóteses de inversão do ônus da prova. A gente tem a inversão OPI iudices, que é aquela em que ocorre análise do critério subjetivo do julgador. Então, é aquela em que ocorre a análise do critério subjetivo do julgador, ok? Então, é aquela em que ocorre a análise do critério subjetivo do julgador. Atentem-se para essas colocações, ok? Análise do critério subjetivo do julgador. Então, aqui o juiz pode inverter o ônus da prova quando o consumidor trouxer fatos que aparentam ser verdadeiros, ou seja, quando houver uma verossimilhança ou hipossuficiência. Ou hipossuficiência. Então a gente fala de verossimilhança ou hipossuficiência. Verossimilhança ou hipossuficiência. Aí poderá o juiz inverter. Mas a doutrina traz outra modalidade de inversão, a chamada opeleges, ou opeleges, que é aquela em que não ocorre análise do critério subjetivo do julgador. É aquela em que não ocorre análise do critério subjetivo do julgador. Não ocorre análise do critério subjetivo do magistrado. Ou seja, aqui o juiz deve inverter o ônus da prova. São exemplos: o 12, parágrafo 3º, inciso 2º, o 14, parágrafo 3º, inciso 1º, e o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. Então, temos aí o 12, parágrafo 3º, inciso 2º, 14, parágrafo 3º, inciso 1º, e o artigo 38 do CDC. Aí há uma discussão sobre o momento adequado para que haja inversão do ônus da prova. Pelo artigo 357 do Código de Processo 2015, aplicou-se majoritariamente que o momento adequado é como regra de procedimento e não regra de julgamento. Aqui a tese do despacho saneador, porque tendo a inversão do ônus da prova, por exemplo, na sentença, isso causaria surpresa às partes. Mas vamos ver aqui o julgado. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 8º, é regra de instrução e não regra de julgamento. Essa inversão OPI iudices, que a gente acabou de estudar. Então, a gente tem ali a regra de procedimento, né? Regra de procedimento, regra de instrução e não regra de julgamento. Motivo pelo qual a decisão que determina deve ocorrer antes da etapa instrutória ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Eu falei 357, gente, perdão, é 373 do Código de Processo atual, tá? Então, desculpa, corrigindo aí, eu falei 357 do CPC de 2015, mas na verdade o artigo correto é o 373. Beleza? Não se pode deixar de mencionar que o novo diploma processual lançou um novo olhar para a questão da distribuição do ônus à prova, ok? Então aqui a gente tem que destacar essa observação do CPC atual, CPC de 2015. Nós temos aqui uma regra, então, de instrução e não regra de julgamento. Cuidado principalmente para provas objetivas. Qual a tese adotada? Regra de instrução, regra de procedimento e não regra de julgamento. Ok? Lançou um novo olhar para a questão da distribuição do ônus da prova, admitindo-se fosse ela dinâmica, seja por convenção das partes, seja diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo estabelecido na lei ou
a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário. Tal proceder, embora não constasse da legislação adjetiva revogada, era ainda e é largamente aplicável, com amparo nos ditames estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente quando evidenciado a hipossuficiência, que é a impossibilidade, a hipossuficiência, por isso que eu fiz aquela diferença para vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade ela está linkada a critérios de direito material, enquanto a hipossuficiência está linkada a critérios de direito processual. A hipossuficiência é essa impossibilidade de se fazer prova do alegado. Então, ó, a impossuficiência da parte, tá? Enseja muitas vezes uma discrepância entre a capacidade de produção probatória, podendo, por este motivo, ceder passo à inversão do ônus quando estivesse defronte a real plausibilidade do pedido corroborado pela efetiva verossimilhança das alegações do consumidor. Ok? Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, certamente a inversão do ônus da prova como regra de procedimento ocorrerá quando forem verificados os requisitos cumulativos da verossimilhança ou a hipossuficiência. Aqui é um erro técnico, porque a lei é clara, é hipossuficiência ou verossimilhança. Não precisa ser cumulativo. A lei foi clara. Hipossuficiência ou verossimilhança. Hipossuficiência ou verossimilhança. Fica claro aqui para todos vocês esse apontamento, tá? Assim, o magistrado poderia inverter o ônus da prova, pode, né? Poderia e não deveria, com base no artigo 6º, inciso 8º. Ou seja, a inversão probatória não é regra, é mera faculdade. Eu até brinco que o juiz aqui trabalha como se fosse um senhor feudal. É uma faculdade. Ele inverte se ele quiser e Zé finir. Ponto final. Tá? Com base nisso, é que se fundamenta a necessidade de que a inversão do ônus da prova ocorra em momento anterior ao da sentença, possibilitando à parte onerada a plenitude do direito de produzir a prova considerada necessária para a sua defesa. Salienta-se que a jurisprudência nesta corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória ou quando proferida em momento posterior a garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Bom, então temos aqui como isso pode vir a cair na sua prova, tá? Beleza, o artigo 373 aqui descrito. Ó, parágrafo 2º deixa bem claro que não pode ser uma regra de julgamento. A jurisprudência da STJ no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 8º, é regra de instrução, procedimento e não de julgamento. Por quê? Causa surpresa. Ok? Informativo 702. Vamos caminhar aí para o informativo de número 702, ok? 702. Então, atenção, galera, mais um informativo, sendo aí nosso último informativo a ser trabalhado. Beleza? Temos aí mais 2 julgados para analisarmos e finalizarmos nosso encontro de hoje. Muito frutífero e produtivo, muitos temas que nós estamos analisando, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho, pessoal. Peço aí só um tempinho para molhar a garganta aqui rápido. E dar aí a continuidade para os nossos assuntos, tá? Olha aqui, galera. Informativo 702. Direito do consumidor, direito civil, 18.50.961. Seguro de vida em grupo, responsabilidade de prestar informações aos aderentes, dever do estipulante e representante dos segurados. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a obrigação de prestar informações ao seguro recai sobre o estipulante. Entenda o caso. Inicialmente, a configuração legal do seguro coletivo impõe-se
que esta modalidade de contrato, denominado pela doutrina de principal ou mestre, celebrado entre a entidade seguradora e a pessoa natural ou jurídica estipulante, representando os interesses de um grupo de pessoas de qualquer modo a ela vinculadas, denominados segurados, após subscreverem as propostas de adesão a ela oferecidas, dando origem a relações jurídicas individuais distintas. Portanto, o seguro de vida em grupo o estipulante é o mandatário dos segurados, sendo por meio dele encaminhadas as comunicações entre a seguradora e os consumidores aderentes. Neste contexto, o dever de informação na fase pré-contratual é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando a celebração da apólice coletiva, que estabelece as condições gerais, gerais e especiais e cláusulas limitativas de excludentes de risco. Que é muito importante dizer que esse dever de informação ele é fruto do princípio da transparência máxima, artigo 46 do CDC, que é filhote do artigo 4º, inciso 3º, que é a boa-fé objetiva. Lembrando a todos vocês, doutores e doutoras, que a boa-fé objetiva, ela deverá ser observada em todas as fases de formação do contrato. Repito, a boa-fé objetiva, ela deverá ser observada em todas as fases de formação do contrato. E aqui cito, tá, os enunciados de número 25 e 170, primeira jornada, terceira jornada, Conselho de Justiça Federal. Por quê? O primeiro enunciado ele é dirigido ao magistrado, dizendo que o magistrado deverá observar a boa-fé objetiva. Ok? E o enunciado 170, ele é direcionado às partes, em que as partes deverão observar a boa-fé objetiva em todas as fases do contrato. Ok? Então, o artigo 422, por exemplo, do Código Civil, que retrata o princípio da boa-fé objetiva, ele é pobre juridicamente. E por que ele é pobre juridicamente, Cris? Porque ele diz que a boa-fé objetiva só será observada na fase de conclusão e na fase de execução. Se esquece de uma das principais fases do contrato, que é a fase pré-contratual, é a fase das tratativas. Aqui vale a pena, pessoal, vocês analisarem um caso muito batido de boa-fé objetiva e contrato, que é o caso da Sica, do elefante Sica, sabe, da polpa de tomate. Então coloca-se no Google, caso Sica, boa-fé objetiva, tá? Vocês vão ver um belo julgado sobre o tema. A obrigação de prestar informações sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direitos estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo ao qual aderiu ao assegurado consumidor é, pois, do estipulante, conforme estabelecido no inciso 3º, artigo 3º da resolução do CNSP 107/2004, constituindo-se dever em pressuposto lógico de aceitação da proposta de adesão pelo interessado. E aí, como que você precisa trabalhar isso na hora da prova, né? No seguro de vida, em grupo, o estipulante e o mandatário dos segurados, sendo por meio deles encaminhadas comunicações entre a seguradora e os consumidores aderentes, tá? O estipulante é o mandatário dos segurados. Último julgado, aqui, tá? Direito do consumidor, direito processual civil. A segunda sessão acolheu questão de ordem para redefinição da questão a ser discutida no recurso especial afetado, restringindo-se a controvérsia da afetação apenas no item ponto 3, aprovada pela segunda sessão da STJ, tema 1061. Na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira ré o ônus de provar essa autenticidade, por intermédio de perícia ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos. Entendo o caso. Questão de ordem, ministro Marco Aurélio Belize. Como bem salientado pela ministra Nancy Andrighi,
em seu voto divergente quanto à afetação do presente recurso especial, a questão deve se restringir ao item 1.3 da proposta da afetação, isto é, a controvérsia se limita a definir se, nas hipóteses em que o consumidor autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade, por intermédio de perícia grafotécnica ou meios de prova legais ou moralmente legítimos. Nota-se, de fato, as matérias tratadas nos itens 1.1 e 1.2 da proposta de afetação não foram devolvidos no recurso especial, de modo que não se mostra adequada apreciação de ofício das questões jurídicas nelas delineadas. Consabido, o efeito devolutivo transfere ao órgão adquém o conhecimento da matéria nos limites da extensão do recurso, ou seja, não cabe ao tribunal apreciar a matéria que não lhe foi transferida para apreciação, sob pena de se configurar o julgamento extra petita. Portanto, não se mostra pertinente a apreciação por esta Corte de questões decididas pelo Tribunal Estadual em RDR, mas que não for objetivo de impugnação no recurso especial, notadamente quando não se tratar de matéria de ordem pública. Ok? Então aqui, o que a gente precisa saber realmente, tá? As legislações pertinentes, na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade, tá, da assinatura constante de contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade através de perícia grafotécnica ou mediante os meios legais. E até aqui poderíamos também utilizar o artigo 6º, inciso 8º, a inversão opeiúdices, ok? Que a gente acabou de analisar aí frente ao Código de Defesa do Consumidor. Ok, galera? Beleza? Ponto mais aí do que trabalhado por nós. Hoje trabalhamos alguns assuntos extremamente importantes envolvendo responsabilidade civil, destaquei a responsabilidade civil por vício, destaquei a responsabilidade civil por fato, alguns pontos aí fundamentais para o seu estudo nessa semana de atualização aí aqui do GRAN, seu canal aí de atualização em direito do consumidor. Desejo a todos vocês, deixa eu ver a galera aqui do chat, deixa eu abrir aqui no celular, tá? Galera aí que tá frenética nos estudos, 10 horas da noite, galera trabalhando aqui comigo ainda. Vamos lá, deixa eu ver aqui como estão vocês. Beleza, galera. Olha lá, já tô vendo aqui, galera ainda tá presente. Quero desejar então para todos vocês uma excelente noite, né? Uma quinta maravilhosa, um resto de quinta maravilhoso para vocês, que sigamos. Amanhã eu tô pela manhã aqui no GRAN, tá? 11 horas da manhã eu tô corrigindo questões de direito civil no nosso novo programa no GRAN também, chamado Gabaritando Direito Civil. É o segundo encontro que nós vamos ter às 11 horas da manhã. Ok? E no sábado eu também tenho um encontro com vocês às 11 horas da manhã, analisando tudo o que ocorreu dentro da Lei 14.181, que é a lei que trouxe o superendividamento, tá? E aí é um tema importantíssimo para o estudo de todos vocês. Valeu, Francinaldo, valeu, Ruglis, valeu, Andréia, valeu, Dr. Lex, valeu, Grace. Gente, beijo para todos vocês, ó. Beijão pra mulherada, abraço pra macharada, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, pessoal!